Tu tá no Monjaro aí, meu filhote? Ou tu tá tomando tiazepatida do Paraguai? Pessoal, por que que o Jeep mudou tudo no GLP-1? E por que que isso mudou a obesidade? Se tu tá achando que a tiazepatida é simplesmente uma semaglutida mais forte, eu quero reorganizar isso aqui pra ti, tá? Porque a história lá começa a ficar muito mais interessante quando a gente começa a entender a fisiologia. E durante muito tempo, a obesidade ela foi explicada para uma população quase exclusivamente através de uma conduta. E qual que era essa conduta? Coma menos, gaste mais. Obviamente, balanço energético existe, pessoal. Só que o problema é tratar a ingestão energética como se fosse determinada exclusivamente por força de vontade. O cérebro ele regula a fome. O trato gastrointestinal ele sinaliza. O tecido adiposo também sinaliza. O pâncreas ele responde. O hipotálamo ele integra informações. E existe recompensa alimentar. Existe saciedade. Existe esvaziamento gástrico. Existe controle glicêmico. Existe uma rede neuroendócrina inteira determinando o comportamento alimentar e o nosso metabolismo. É nesse contexto que entram as incretinas. O GLP-1 e o GIP, eles são hormônios produzidos principalmente no trato gastrointestinal em resposta aos nutrientes. Eles participam, entre outras funções, da regulação da secreção de insulina de maneira dependente da glicose. O GLP-1 também se transformou extremamente relevante farmacologicamente por seus efeitos sobre o apetite, tá? A ingestão alimentar e outros componentes do controle metabólico. Então, aparece a tiazepatida. Ela não atua somente no receptor de GLP-1. Ela é agonista dos receptores de GIP e GLP-1. Essa dupla atividade faz parte do mecanismo descrito na própria documentação do FDA. Então isso representa, é claro, uma mudança conceitual importante. Nós saímos de vamos explorar uma incretina para, e se nós construímos moléculas capazes de integrar mais de um sinal hormonal? Os estudos clínicos que sustentaram essa aprovação, principalmente para controle crônico de peso nos Estados Unidos, a tiazepatida ela produziu reduções substanciais. Vocês acompanharam isso, de peso em pessoas com obesidade ou sobrepeso, associado a comorbidades. A gente tem visto isso a olho nu, desde que a tiazepatida começou a ocorrer aí no nosso mundo. Nós vivemos uma era pré-tiazepatida e pós-tiazepatida, tá? Eu quero aqui evitar um erro comum e dizer o seguinte, olha, o sucesso dela não é só sobre ela tira a fome, porque sempre a discussão sobre todas as incretinas, tá? Ela tira a fome. Se fosse isso, a gente ficava no primeiro e pronto. Até porque até mesmo o primeiro já não era isso. A gente tinha que pensar em tudo, todo um sistema. É como eu falei, enquanto a gente não começar a pensar na biologia humana, na bioquímica, na fisiologia, a gente não vai conseguir entender os sistemas integrados de tudo. Sobre tirar a fome, cara, nem é esse efeito, cara. O efeito é sobre saciedade, não é sobre tirar fome. Não é um efeito anorexígeno. Nós estamos falando de um efeito sacetogênico. Ok, vamos continuar, porque senão eu vou ficar divagando aqui, cara. Vou xingar todo mundo que fala isso. Porque eu fico muito puto da gente ir tão raso em um assunto que é tão rico. Não é só a redução da ingestão energética, que é evidente. Sim, é evidente, tá? Mas assim, a farmacologia ela é muito mais interessante. A tiazepatida ela influencia a sinalização incretínica, a secreção de insulina, independentemente da glicose, tá? Independentemente do glúcagon. Olha só, apetite e ingestão calórica, a FDA também descreve perda de massa adiposa proporcionalmente maior que a perda de massa magra. Então a gente pode, sei lá, pensar em um composto que talvez mantenha a massa muscular. A gente está falando sobre uma discussão que muita gente ainda não teve. Claro que algumas pessoas sim, eu também já estou falando disso faz tempo, tá? Mas assim, emagrecer de verdade não é só sobre perda de peso, não é só sobre perda de gordura. Emagrecer de verdade, e com saúde principalmente, é sobre a capacidade dessa intervenção produzir uma redução de massa corporal quando a gente começa a pensar
em uma recomposição. Menos gordura, mais músculo, mais proteína. Tá? A gente tem que levar em consideração a ingestão de proteínas quando a gente está fazendo utilização de TZR repatida. Treinamento resistido. Cara, faça musculação, cara. Se nutra bem. E existem questões também que a gente tem que levar em consideração com o uso, o quanto essa medicação ela pode ou não melhorar uma condição em alguém que tem uma idade avançada. Tá? E quanto essa pessoa é frágil. Então, dentro desses quadros que nós devemos avaliar, né, antes de fazer a conduta com o paciente, isso tudo é medicina. Isso tudo é medicina. Dá um exemplo aqui para vocês. Pare para pensar, tá? Pare para pensar. Um idoso, uma idosa, uma senhora idosa, obesa, precisa perder peso para trazer mais qualidade de vida para ela? Com certeza deve. Mas o quanto essa pessoa não comer proteína, que dificilmente ela vai comer, e não treinar, vai ser prejudicial para ela ao longo do tempo, já que ela, tendo uma conduta como essa, esse efeito anticatabólico também não seja tão pronunciado quanto de uma pessoa que tem um metabolismo mais jovem, vamos colocar assim. Essa é uma discussão que a gente tem que colocar sempre em questão, tá? Então existe uma questão de segurança. Existe também a questão dos colaterais, que algumas pessoas sentem, outras não. Exemplo, náusea, né? Se sentem muito enjoadas, né? Outras têm diarreia pra caramba. Alguém vai dizer que, porque comeu alguma porcaria. Sim, também. Mas o obeso come porcaria. Ele não vai deixar de comer. Ele vai tomar um negócio, ele pensa que ele vai continuar comendo merda e vai emagrecer, desgraçado. Né? Ele vomita. Ele não aguenta, ele empurra a comida. Que já é tipo assim, é multifatorial, tem que tratar em outros âmbitos também. Estar constipada, ter outros eventos gastrointestinais, né? Olha só, fazem parte do perfil conhecido da classe da TZR repatida. Existem, claro, contraindicações, tá? Existem advertências e situações clínicas específicas que exigem uma avaliação médica. Se pode ou não usar a tal da caneta milagrosa. Existe uma farmacologia extremamente poderosa que precisa ser tratada como farmacologia. E claro que aqui aparece uma coisa fascinante, né? Se dois receptores produzirem esse salto, o que aconteceria se a gente adicionasse um terceiro? Só que não qualquer terceiro receptor. O receptor de um hormônio que durante anos muita gente aprendeu a enxergar como quase exclusivamente um antagonista metabólico da insulina, que é o glucagon. Foi dessa lógica que nasceu uma das moléculas mais interessantes da nossa geração, é o que eu chamo da nossa revolução biotecnológica, a retatrutida. E os dados de 2026 fizeram essa conversa ficar ainda mais séria. Eu falo isso porque em 2025 eu estava trazendo já muitas discussões e trouxe também muita coisa daquilo que foi publicado em 2026, mas daqui por diante eu vou falar de muita coisa maluca, bizarra, de tudo que é a nossa Godzilla, a nossa revolução biotecnológica, que é a retatrutida. Já vai para outro vídeo. Desculpa, segue, compartilha, comenta e tamo junto, é nóis. Valeu.